Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado. Sou engenheiro e mestre em engenharia elétrica. Neste material, iniciamos nossas considerações sobre o próximo passo que devemos dar na construção do nosso projeto elétrico, a definição dos circuitos. Neste momento, já temos as especificações ou padrões para a entrada de nossa instalação, devidamente checadas e autorizadas pela concessionária de energia elétrica da região onde se localiza nossa edificação. É importante destacar: somente podemos efetuar esses próximos passos após a chancela junto à concessionária e a autorização do proprietário responsável pela edificação para as opções de levantamento de cargas que foram feitas. Isso para se evitar o risco de termos que alterar o projeto caso haja algum revés com os mesmos. Necessitamos de conhecer muito bem o escopo, os limites, as restrições, as demandas e os requisitos para continuarmos e para que haja a mínima probabilidade de retrabalhos. Por questão de simplicidade, utilizaremos como referência inicial as definições de número e potência dos pontos de utilização e as referências de iluminação definidas a partir das prescrições mínimas obtidas da 5410 para instalações destinadas a uso como habitação. Caso nossa instalação não se encaixe nessa finalidade, conforme já mencionamos, estaremos operando com base em definições que, obrigatoriamente, demandaram um levantamento de cargas mais rigoroso e customizado para o uso previsto da edificação. Para instalações não residenciais, os passos daqui para frente serão os mesmos que faremos em nosso exemplo. Porém, outras variáveis podem necessitar de consideração e isso pode demandar algum esforço extra para se viabilizar as necessárias especificações. Por exemplo, no nosso caso simples, não consideraremos que existam eventuais equipamentos e ou circuitos que venham a demandar especificações ou qualidade específica para fornecimento de energia elétrica, como proteções especiais e fonte adicional de backup. Estes casos especiais dependerão de procedimentos similares ao que trataremos aqui, porém, além deles, pode-se demandar processos específicos junto à concessionária de energia elétrica e ou nas especificações de circuitos. Assim, vamos tratar desses casos como exceções. E para mantermos o foco no que nos interessa no momento, vamos considerá-los em outros materiais de forma mais específica, com a devida atenção que merecem. Neste primeiro momento, manteremos atenção no básico e gradativamente procuraremos agregar casos mais especiais. Assim, as especificações de alimentação de nossa instalação seguirão a norma compatível disponibilizada pela concessionária de energia elétrica, a qual pretendemos nos conectar e que, inclusive, está indicada nesse slide. Também anexamos, segundo essa norma de distribuição, parte do texto que especifica as aplicações e ou tipos de unidades consumidoras às quais essa norma se aplica ou não. Conforme já destacamos,
como tínhamos que escolher uma concessionária, utilizamos em nossos materiais a CEMIG. Sei que já fiz menção ao que vou repetir aqui em outro material antes deste. Porém, dada a importância, vou preferir pecar pelo excesso. No nosso levantamento de cargas, definimos, utilizando a 5410, o número mínimo de pontos de utilização em cada cômodo. Poderíamos ter definido para alguns desses pontos de utilização a função de uso específico, porém, optou-se por associar a todas as tomadas a função de uso geral, ou seja, TUG. Ocorre que, conforme já discutimos, nas tomadas de uso geral, somente podemos conectar equipamentos cujas correntes nominais sejam inferiores a 10 amperes. Assim, com essa opção de projeto, muito comum de ser observado na prática em edificações, estará vetado, proibido, o uso de equipamentos cujas correntes elétricas superem 10 amperes. Tomadas de uso geral não foram fabricadas para operar acima desta corrente. Não precisaríamos nos delongar mais a esse respeito, porém, tenho que me antecipar a outro questionamento que pode estar passando pela cabeça de alguns de vocês ao se deparar com essa informação. Na sequência, vamos definir os nossos circuitos e, muito provavelmente, alguns deles podem acabar tendo seus condutores especificados para uma corrente maior do que 10 amperes. Por exemplo, não é incomum nos depararmos em edificações com circuitos de tomadas cujas proteções foram especificadas com correntes nominais de 20, 25 amperes ou às vezes até mais, embora, conforme veremos mais à frente, existem ponderações que serão feitas a respeito desse tipo de opção. Assim, se a proteção possui corrente nominal de 25 amperes, supõe-se que os condutores devam suportar essa corrente sem que haja comprometimento na sua integridade. Então, neste circuito, poder-se-ia utilizar um equipamento cuja corrente nominal seja maior que 10 amperes, sem risco de danos ao condutor, fazendo-se, por exemplo, a troca da tomada por uma compatível. Condutores e tomada, portanto, suportariam plenamente a corrente acima de 10 amperes. Parece tudo perfeito, mas vejamos. Nosso projeto considerava que este circuito, composto por um dado número de tomadas de uso geral, teria um valor limite de potência em cada cômodo. Portanto, já nas condições normais de utilização, existe restrição de uso deste circuito. Um limite máximo de potência que deve ser controlado pelo usuário. As características físicas das tomadas, por exemplo, o diâmetro dos pinos, ajudam a limitar esse uso. Se o usuário troca a tomada e passa a usar um equipamento não previsto, as limitações de uso no circuito se tornam ainda mais restritivas. O problema aqui é que o número e o tipo de equipamentos que podem ser utilizados simultaneamente acaba tendo de ser controlado pelo usuário, e este normalmente é um leigo. Um usuário normal não possui habilitação para definir limites de usos de um circuito elétrico. Quem deve fazer isso é o profissional que realiza o projeto elétrico da instalação,
E neste projeto devem constar precauções para que leigos não coloquem em risco a segurança e ou a integridade da instalação. Gambiarras têm de ser previstas e o projeto elétrico deve impedir que operem caso o circuito elétrico seja mantido em seu estado original de especificação. O compartilhamento de um mesmo circuito por vários equipamentos, conforme veremos em outro momento mais adiante, torna-se muito problemático sobre vários aspectos, como, por exemplo, na especificação de proteções. Esses problemas aumentam imensamente se começamos a ter equipamentos com potências muito diversas no mesmo circuito. Deve ficar bem claro que o que fazemos em uma instalação industrial, na qual normalmente temos a presença de pessoas habilitadas ou qualificadas em eletricidade, não pode necessariamente ser replicado em uma instalação residencial, onde normalmente existem usuários leigos em eletricidade. A responsabilidade pela segurança é do profissional que efetuou o projeto. Caso haja restrições de uso, o memorial descritivo e o manual de utilização devem deixar bem claro isso. Então, primeiro, se um leigo ignora as regras de uso, o problema é dele. Se não existem regras de uso, ou caso existam, se o leigo não foi formalmente alertado das mesmas, o problema é do responsável técnico pelo projeto da instalação. Segundo, se o responsável técnico resolve ignorar os riscos, por motivos quaisquer, ele deve estar pronto para arcar com as consequências, caso algum sinistro ocorra. Logo em nosso primeiro material, já abordamos as responsabilidades do projetista e o que deve compor um projeto elétrico. Havendo leigos, memorial descritivo e manual de utilização devem obrigatoriamente estabelecer as regras de uso. O uso seguro depende do levantamento de carga, de um projeto compatível e de padrões e ou regras de uso. Por isso, a participação dos usuários é fundamental no início de um projeto. Eles devem estar cientes de custos e restrições e devem nos ajudar a estabelecer estratégias viáveis e dentro das relações de custo e benefício. Desta forma, pode ser extremamente conveniente se incluir tomadas de uso específico em alguns cômodos. A despeito de um maior custo inicial, aumenta-se muito a segurança no uso da instalação. Como nossa instalação possui finalidade didática neste primeiro momento, vamos manter o nosso circuito de referência conforme o mínimo prescrito pela norma. Como os circuitos de uso específico possuirão metodologia de especificação muito similar à utilizada para o circuito dos chuveiros elétricos, o que fizemos para os chuveiros elétricos podemos replicar em outros circuitos específicos, caso venham a ser utilizados. Vamos encerrar aqui essa introdução que tratou de alguns temas importantes. Na sequência, exploraremos o balanceamento de fase e a separação de nossos circuitos. E não podíamos iniciar esse próximo passo sem esses alertas que foram feitos aqui. Inclusive, é com base nesses alertas que tomaremos decisões de forma a garantir maior segurança nas nossas especificações. Então, muito obrigado e até o próximo material.